quando eu citei aqui que ele se referiu como o Eu Sou, que é um título divino lá do Antigo Testamento, se referindo ao próprio Deus, quando ele disse isso, na sequência, no versículo 59, capítulo 8 de João, versículo 59, o texto diz que pegaram pedras para Sim. apedrejá-lo. Uhum. Esse gancho do evangelho, segundo a nossa lição, Marconi, se nós temos esse entendimento do evangelho quanto cristãos, né? Segundo os não cristãos, como que seria na terça-feira isso, Marconi? Na terça-feira. Os não cristãos, nós temos aqui vários relatos históricos, né, de Jesus. Então, para as pessoas não cristãs, Jesus existiu historicamente. Exato. Ninguém contesta isso historicamente. Eles contestam o fato de Jesus ser Deus. Mas como uma figura histórica, nós temos vários relatos de vários historiadores aqui, muito conhecidos. Então não tem como contestar a existência de Deus, de Jesus, no caso. A existência para eles eles contestam se Jesus é Deus, mas que ele existiu, eles não contestam. Existem provas históricas para Agora, isso. Marconi, atualmente, para muita gente não cristã, Jesus é um pensador, um filósofo, um revolucionário político, uma pessoa que tem aí uma visão em relação a direitos humanos muito legal. Na verdade, Jesus é tudo menos Deus, menos o Cordeiro de Deus. E isso é tão antigo quanto a própria história do cristianismo. Jesus, quando eu citei aqui que ele se referiu como o Eu Sou, que é um título divino lá do Antigo Testamento, se referindo ao próprio Deus, quando ele disse isso, na sequência, no versículo 59, capítulo 8 de João, versículo 59, o texto diz que pegaram pedras para apedrejá-lo. Sim. Uhum. Em outro momento, no capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus diz que é o pão que desceu do céu, se comparando ao maná. Ele diz, no passado Deus mandou maná e hoje enviou o Filho. Eu sou o pão que desceu do céu. E ele diz que quem quer ter a salvação deveria comer da sua carne e beber do seu sangue. Ou seja, se apropriar dele. Também muitos deixaram de seguir Jesus e o abandonaram. Porque quando Jesus levava as pessoas à decisão, dizendo, olha, ou vocês me aceitam como o Senhor da sua vida, ou não, as pessoas se incomodavam. Porque elas queriam só o Jesus que realizava milagres, como no caso de João capítulo 6, Exatamente. que multiplicava os pães e peixes, porque esse é o contexto da fala de Cristo. Vocês querem o pão que eu multipliquei, mas no passado Deus mandou maná e agora mandou eu que sou o pão do céu. Então, Jesus, sempre que ele levava as pessoas a uma decisão, havia esse cisma. Porque nem todos querem fazer dele o Senhor. É doloroso fazer de outro ser o Senhor das minhas vontades, dos meus Ô, desejos. pastor, e eu vou te falar uma coisa. Você já parou para pensar que todos os milagres de Jesus foram provisórios? Excelente reflexão. Nunca nenhum milagre de Jesus, porque ele ressuscitou Lázaro, depois Lázaro morreu. Ele curou o cego, depois o cego morreu, entendeu? Então, por que a gente eu chamei essa reflexão? Porque se Jesus fez milagres provisórios apenas para mostrar, para nos dar o gostinho do seu poder, do que nós teremos no céu, é o que a história confirma. Porque se até quem não crê em Jesus confirma que ele existiu, por isso que existiram esses milagres, entendeu? Exatamente. Para que a gente consiga dar o testemunho de Cristo hoje. Não é isso? Não é isso, Fábio? Perfeito. Nós acreditamos que os milagres de Jesus eram um prenúncio do reino dos céus. Quando Jesus realizava um milagre curando uma pessoa que não enxergava, uma pessoa que não andava, era uma forma dele dizer, olha, o meu reino será assim. Quando João Batista pregava sobre a vinda de Cristo, ele dizia, arrependei-vos, porque o reino está próximo. Sim. Quando Cristo começa a pregar, ele dizia, quando ele começa a pregar, ele diz, arrependei-vos, porque já é chegado o reino. Por que o reino já era chegado? Porque ele estava lá. Amém. Ele era a representação física do reino em nosso meio. É verdade. Representação física no sentido de que ele estava aqui conosco. Ele estando conosco, o reino está conosco. E essa compreensão, ela expande os nossos horizontes, né? Nos ajuda a enxergar com muito mais profundidade o papel e a missão de Jesus. Ô, pastor, Exatamente. pegando esse ponto aí dos milagres, mais uma vez, muita gente olha, nossa, será que Deus abriu o mar vermelho? Será que a água foi transformada em vinho? Aí a pessoa fala assim, com uma forma presunçosa, mas eu não consigo entender isso. Cara, se você entendesse isso, não seria milagre.
seria um fenômeno físico, químico, aí não seria Que a milagre. ciência explica. Lógico. Exatamente. Então, cara, milagre é aquilo que você não entende. Então a gente, como cristão, ou você, não sei de qual religião que você é, milagre você não vai entender. Se você entender, é outra coisa. Jesus não se Exatamente. explica, Jesus se aceita. E lembrando que quando nós dizemos que o cristianismo sem Cristo não resiste, não é por causa dos milagres, não é por causa apenas de momentos do ministério de Jesus onde ele mostrou o seu lado mais divino. Não. O cristianismo se baseia em Cristo por conta especialmente dos seus ensinos, que são a essência da nossa fé. Porque por trás de cada milagre havia um ensino. Por trás de cada repreensão que Jesus dava a algum líder religioso da época, havia um ensinamento também. E por trás de cada momento que Cristo revelou seu lado mais divino, que não foram muitos, mas houveram alguns momentos, também havia um ensinamento por trás. Então o cristianismo é baseado em Cristo por conta dos ensinamentos que ele traz, que são os Exatamente. princípios do reino.